Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre paralelepípedos retângulos. Barbadinha. Então, exercício 1. Calcule o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões 4 cm, 6 cm e 10 cm. Então, fazendo a representação geométrica, ele tem um comprimento aqui de 10 cm, uma largura de 4 e uma altura de 6. Poderia trocar, na ordem aqui não vai interessar para nós, porque o volume é o produto das três dimensões. Então 10 centímetros vezes 4 vezes 6, que vai dar 240 centímetros cúbicos. Barbadinha. Tá? Segundo exercício. A diagonal de um paralelepípedo retângulo mede 15 raiz de 2 centímetros. As dimensões desse paralelepípedo são proporcionais aos números 3, 4 e 5, respectivamente. Calcule o volume desse paralelepípedo. Então vejam, a diagonal do paralelepípedo retângulo mede 15 raiz de 2 centímetros. Diagonal 15 raiz de 2. As dimensões desse paralelepípedo são proporcionais aos números 3, 4 e 5, respectivamente. Tá? E eu quero o volume do paralelepípedo. Então nós vamos chamar as dimensões de ABC. Eu não sei as dimensões, mas eu sei que são proporcionais ao 3, 4 e 5. Ora, se três números são proporcionais a outros três, ou não interessa a quantidade de números, então a divisão de um pelo outro, respectivamente, vai dar sempre o mesmo valor. Tá? Existe a razão entre eles é igual. Então, A dividido por 3 é igual a B dividido por 4 igual a C dividido por 5. Tá? Então, A dividido por 3 vai dar a mesma coisa que B dividido por 4, vai dar a mesma coisa que C dividido por 5. E o resultado dessa divisão, como dá sempre o mesmo valor, eu estou chamando de M. É uma constante, é chamada constante de proporcionalidade. Então, A dividido por 3 é M. Ora, se A dividido por 3 é M, né, multiplicando por 3 aqui, vai ficar A igual a 3M. Tá? Vamos dizer assim, passo 3 a multiplicar o M. Vamos dizer assim, na verdade, multiplico os dois lados por 3. B dividido por 4 é M, então o B é igual a 4M. E C dividido por 5 é M, então C é igual a 5M. Então, com isso, eu tenho os valores de ABC tudo em função de M. Então, agora a gente vai aplicar a fórmula da diagonal, né, e substituir o valor da diagonal que a gente tem, e o A por 3M, o B por 4M e o C por 5M. Então, nós vamos ter a diagonal, a raiz quadrada de 3M ao quadrado, mais 4M ao quadrado, mais 5M ao quadrado é igual a 15 raiz de 2. Como eu tenho uma equação envolvendo radical, nós vamos elevar ao quadrado os dois lados. Lembra que elevar ao quadrado uma raiz quadrada vai cancelar a raiz. Tá? Então aqui vai ficar 3m ao quadrado, que é 9m2, 4m ao quadrado, 16m2, e aqui 25m2. Veja que o radical desaparece. E 15 raiz de 2 ao quadrado também, 15 ao quadrado é 225, e raiz de 2 ao quadrado fica 2. A soma aqui, 9 e 16 dá 25, mais 25 dá 50m2. E 225 vezes 2 dá 450. E M2 é 450 dividido por 50, que é 9. E M teria que ser mais ou menos 3. Mas como as medidas das dimensões de uma figura não pode ser negativa, né, ser positiva, nós vamos pegar só o resultado positivo, que é o mais 3. E agora podemos achar o ABC para calcular o volume, ou seja, calcular as dimensões. O A é 3M, então vai ser 3 vezes 3, que é 9. O B é 4M, 4 vezes 3, que é 12. E o C é 5M, que é 5 vezes 3, 15. Então o volume é A vezes B vezes C, vai ser 9 vezes 12 vezes 15, que vai dar 1.620 centímetros cúbicos. Barbadinha. Exercício 3. O volume de um paralelepípedo retângulo é 1.800 centímetros cúbicos e a área de sua base é 120 centímetros quadrados. Calcule a medida de sua altura. Ora, esse exercício é barbadinha também. Nós sabemos que o volume é a área da base vezes a altura. Esse exercício é só para aplicar essa formulazinha. Então, substituindo, o volume é 1.800, a área da base é 120 e a altura H. Então, H vai ser 1.800 dividido por 120, que é 15 centímetros. Barbadinha. Exercício 4. Calcule o volume de um cubo de diagonal medindo 24 centímetros. Eu tenho um cubo e a diagonal dele mede 24 centímetros. A fórmula da diagonal é a diagonal A raiz de 3, onde A é o lado do cubo. Então, se eu souber
o lado do cubo, o volume é o lado da terceira, né? Lembra? Né? Então, o volume é A na terceira. Então, a diagonal é 24 vezes A raiz de 3. E o A é 24 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Né? Então, o volume vai ficar 24 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E 24 simplifica com 3, vai ficar 8 raiz de 3. Esse é o A. Né? E o volume é 8 raiz de 3 ao cubo. Ou seja, 8 ao cubo vezes raiz de 3 ao cubo. A gente eleva cada um ao cubo. 8 ao cubo dá 512, raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Veja que a raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui dá raiz de 9, que é 3. Então fica 512 vezes 3 e vezes a raiz de 3. Isso vai dar 1536 raiz de 3 centímetros cúbicos. Barbadinho. Exercício 5. Ó. A área total de um cubo mede 96 centímetros quadrados. Calcule o seu volume. Então, eu sei a área total do cubo e eu quero o volume. Então, a área total é 6 vezes o lado ao quadrado. Tá? E o volume é o lado ao cubo. Então, daqui eu tiro o lado e aí substitui para calcular o volume. Então, a área total é 96 vezes 6 a 2. A 2 é 96 dividido por 6. A2 é igual a 16 e A é a raiz de 16, que é 4, pegando sempre o valor positivo. E o volume, né, 4 na terceira, que vai dar 64 centímetros cúbicos. Barbadinha. 6. Uma caixa d'água tem o formato de um paralelepípedo retângulo. As medidas das bases da caixa são 2,5 metros por 1,5 metros. Para que a caixa tenha uma capacidade de 4.500 litros de água, calcule a altura do nível da água dentro da caixa. Bom, veja que aqui está misturando comprimento, né, cuja unidade de volume vai ser comprimento ao cubo, né, e com unidade de capacidade litro. Nós temos que transformar. Tá? Veja que eu quero saber qual é a altura do nível da água, ó, a altura. Tá? A base tem dimensões 2,5 metros por 1,5 metros. 4.500 litros equivale a 4,5 metros cúbicos. Tá? Veja na aula anterior como é que se transforma. Tá? Veja que 1.000 litros é 1 metro cúbico. Né? Então, 4.500 é 4,5 metro cúbico. Então, volume é a área da base vezes a altura. Tá? E o volume é 4,5 metro cúbico. Né? 4,5 é igual à área da base. O que é a área da base? É o comprimento vezes a largura aqui, 2,5 vezes 1,5 e vezes a altura. Barbadinha. Então, 4,5, 2,5 vezes 1,5 é 3,75 vezes H. E H é 4,5 dividido por 3,75, que vai dar 1,2 metros. Barbadinha. Exercício 7. Calcule o volume de um cubo cuja aresta mede 5 raiz de 6 centímetros. Bom, exercício bem simples, né? A aresta, todas as arestas medem o mesmo valor. E o volume é o lado ao cubo, 5 raiz de 6 ao cubo. Tá? Então, ele leva cada um, 5 na terceira, e raiz de 6 ao cubo, raiz de 6 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6. Veja que eu separo aqui, para lembrar que raiz de 6 vezes raiz de 6 aqui é a raiz de 36, que é 6. Então, 5 na terceira é 125 vezes 6 dali e raiz de 6. Fazendo o produto, 125 vezes 6 dá 750, raiz de 6 centímetros cúbicos. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula nós vamos continuar a estudar, né, os paralelepípedos e prismas.